Bom, e a Proclamação da República, um ato que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, foi o resultado de um longo processo de crise da monarquia do Brasil. Mas para explicar melhor para a gente sobre esse assunto, hoje o nosso convidado, Maestro Coelho, ele que é professor e entende bem do assunto. Maestro, é um prazer mais uma vez falar com você e te receber aqui. Muito obrigado, Brenda, pela recepção, pessoal da TV, espectadores, claro. É isso aí. Ô, maestro, e pra gente começar, pra gente, o pessoal de casa entender melhor, o que causou a Proclamação da República? Bom, você deu a dica, a crise da monarquia, né? Um dos elementos que eu acredito que seja um dos elementos potenciais da coisa era justamente a escravidão, o processo de escravidão, que ao longo dos últimos 60 anos antes da Lei Áurea, que era de 88, foi gradativamente recebendo novas leis que colocavam o sexagenário como liberto, a mãe, o filho que nascesse da mãe, lógico, seria já liberta a criança. É lógico que um monte desses processos interligados para que não mudasse muito o status dos fazendeiros, dos empresários, mesmo porque você vê, se a mãe é presa, cativa, mas tem o filho liberto, o filho está preso a ela. Sim. Ele é liberto, mas ela não é. O sexagenário, um escravo com 60 anos, é diferente de uma pessoa com 60 anos hoje. Ele já está no fim de tudo, se é que ele chega a 60 anos de idade. Realmente. Percebe? Então o processo teve o lance de não traficar mais, graças aos ingleses. Eles tinham outros interesses, já que estava começando lá em 1820 a Revolução Industrial. Então os ingleses queriam que as colônias fossem grandes compradoras dos seus produtos e eles também exigiram, nesse caso, que a escravidão fosse extinta. Então, quando chegou em 1888, você tem esse processo da Lei Áurea, mas que não teve um planejamento. Eu liberto todos os escravos e eles vão para onde? Eles não têm para onde ir. Então eles continuam em algumas fazendas. Percebe? Não mudou muito. Sim. Mas, como nós estivemos ali 80 anos em atraso com a Revolução Industrial dos ingleses, a nossa Revolução Industrial começa agora, ou seja, no final do século XIX, graças ao Mauá. Então vem luz, industrialização, com os ingleses, estradas de ferro. O que a gente precisa? De gente para trabalhar. Vem da onde? Imigrantes italianos, japoneses. Aí tem outro processo. Eu liberto os escravos, mas e agora? O que eu faço? Chamo não, o pessoal de fora que quer tentar uma vida melhor aqui, vem aproveitando dessa nova situação. Culmina, então, com o trabalho de um determinado pessoal que era ligado ao positivismo e eram republicanos, tanto pessoas como André Rebouças ou então o José do Patrocínio, que eram negros, e eles também lutavam, lógico, pela abolição da escravatura, junto a esse pensamento do Augusto Conte, que é o pensamento positivista de republicanismo. E como o último país a liberar os escravos foi o Brasil, você vê que a gente estava em estado muito atrasado, sim, que culmina também no nosso atraso até os dias de hoje. Não houve compensações nesses atrasos. E aí nós temos então um processo que vai levar à proclamação da República e que a família real vá para a França e o Brasil se torna então uma república. Mas é um golpe de Estado. Sim, maestro, e aí não foi um processo, não foi uma coisa que aconteceu apenas no dia 15 de novembro, de fato foi um processo que veio acontecendo. Quem deu início foi Benjamin Constant, aí depois quem pôs o fim ao Império realmente foi Marechal Deodoro, né? E como que aconteceu? Como que foi esse processo na prática? O Benjamin Constant era um desses positivistas, o pensamento positivista dele também ligado ao meio militar, Benjamin Constant e outros, né? E lógico, já estavam fazendo aquelas articulações São Paulo-Minas, que é a articulação café com leite, que vai desembocar depois. Quando você tem esse processo sendo articulado, você precisa de alguém que dê
a autoridade final, ou seja, o golpe final na coisa, que seria o Marechal Deodoro, que na verdade estava doente naquele momento. Como ele é marechal, ele é o topo da coisa, então ele vem com todo o seu prestígio, mesmo que não aconteça nada, porque não aconteceu nada, na verdade, a não ser um desfile em que ele estava lá. Eles foram para uma praça que é como dessas áreas de preservação pública que tem no Rio de Janeiro hoje, que é um campo lá, o Campo de Santana, para declarar esse acontecimento. Não teve tiro, não teve coisa nenhuma. Então, a partir daquele momento, todos os poderes se congregaram em função do republicanismo. E, lógico, aí você tem uma sequência de presidentes militares, já nós falamos, foi um dos primeiros golpes que teve, né? Até depois os primeiros civis militares tomarem o poder também, mas na verdade através das eleições, que eram eleições marotas lá entre São Paulo e Minas, fazendo uma dobradinha em que um assumiu o poder, o outro assumiu o poder, dependendo da época, né? Certo. E o 15 de novembro é um feriado nacional, maestro? O feriado acaba que é, porque nós estamos sob aquela égide da transformar tudo em mitologia, né? E a mitologia, nesse caso nosso, que ele é determinada através das datas. E nesse caso, o 15 de novembro se tornou a data de elaboração de tudo, mas você mesmo sabe que não é uma coisa de dia, né? É uma coisa de processo, é um pouco antes e um pouco depois, dentro de uma área de tempo ali que a gente pode trabalhar e ver que não só para planejar o acontecimento, como depois para consolidar o acontecimento, né? Que a consolidação, é lógico, se faz com poder, não é sem poder. A gente não pode ser ingênuo a ponto de querer que alguma pessoa assuma alguma coisa no país, mesmo que depois das eleições, que não tenha um poder. Se ele não tiver esse poder, ele vai ser dominado, vai ser sucateado de alguma forma. Sim. Agora, naquele caso, você tinha todos os grandes proprietários de terra, você tinha todos os militares, você tinha uma quantidade de gente super poderosa que garantiram os acontecimentos. Você vê que depois, quando tem o Prudente Moraes, você tem as lutas em Canudos, tem batalhas em áreas e províncias espalhadas ao longo do Brasil. Então não é uma coisa assim que, bom, proclamou república, está tudo em paz e ótimo. Não, não é. Tem um processo, como nós falamos, e esse processo precisa a obtenção através da força, né? Sim. Então a data é um simbolismo, 15 de novembro. A data pegou a data em que o Marechal se levantou, foi lá para o Campo de Santana, foi naquele dia. Tá. Sim. Tanto que na bandeira depois, a bandeira republicana, que repete as cores da bandeira imperial, que é o verde e amarelo, que não tem nada a ver nem com mata, nem com ouro, nem com coisa nenhuma, tem as cores das casas de Bragança e as casas da Leopoldina, que eu não lembro qual que é, a austríaca, que é o amarelo. Em cima daquilo lá foi colocado o céu, aí sim, o azul é o céu, e no céu a estrela que as estrelas que deveriam aparecer, e lógico que essas estrelas apareceriam à noite, não de dia, porque não dá para ver, mas eles colocaram as estrelas ali, né? São as estrelas que compõem o firmamento daquele momento. Muito bem. Da República. Muito bem explicado, na verdade um show aí, uma aula pra gente de história. E maestro, como que você vê o republicanismo no Brasil atual, quer dizer, hoje, em nosso país? Você pega 120 anos de república. Nós tivemos de democracia 50. Até agora, os outros 70 foram golpes de Estado e ditaduras. Então o Estado democrático puro, através de eleições, mesmo que a eleição tenha o conflito da eleição, não é isso, mas eleição, o cara que ganhou leva 50 anos, dá 48 talvez no máximo. O resto não, foi tudo golpe, pré-golpe. Um dado que eu acho curioso desse negócio foi na época do Juscelino. O Juscelino, ele seria o primeiro cara que apareceu depois de uma eleição e ele estava competindo com um general, o Marechal Lott.
Isso é curioso pra caramba, porque a gente sempre fica brigando, né? Porque o militar é isso, que o militar é aquilo. E o Marechal Lott perdeu a eleição e Juscelino ia tomar posse. O que os golpistas de 64, mas 10 anos antes, queriam fazer? Tirar o poder do Juscelino. Não deixar tomar posse. E isso aconteceu? Não aconteceu, porque o general Lott, que perdeu, convocou o exército dele e falou assim, não, ele vai tomar lote, ele vai tomar posse. Eu garanto a posse do eleito democraticamente, que foi o Juscelino. Quer dizer, o próprio militar que perdeu as eleições naquele momento, convocou o exército dele para garantir a posse do Juscelino. Você vê como é que é interessante isso aí. Então você não pode pegar e falar assim, falou militar já é um pilantra. Não é por aí. Você vai saber história e você vai ver como é que as coisas se pesam. Getúlio Vargas, que todo mundo adora, era militar. Participou das eleições, perdeu e deu golpe. Aí eu falei assim, não, mas naquela época estava tendo a ditadura do café com leite. Não, estava. Não é que era uma maravilha. Mas não é do jeito que o Getúlio quer. Participa das eleições. Recentemente, o Lula não participou de 3 eleições? Perdeu. Na 4ª ganhou. Deu algum golpe? Não, participou das eleições, caramba. Esse é o truque legal das eleições. Sim. E como que você vê, só pra gente encerrar, mas eu gostaria de saber a sua opinião, dessa guerra partidária que hoje a gente vê, infelizmente, principalmente nesse período pós-eleições, que aconteceu no último domingo do mês de outubro, e é muito triste a gente ver isso, essa guerra, essa briga, pessoas matam pessoas que pensam o contrário de suas ideias. Como que você vê essa questão? Olha, eu vou colocar um pouco de psique nesse negócio aí. A gente sempre fala, muda isso, muda aquilo, muda o adversário, muda a roupa, a psique muda. Se você pega isso tudo que nós falamos, desde a República, africanos que não receberam a abolição, mas não levaram, né? Ficaram em subpessoas, morando em favelas, no subúrbio e tal. Então a mente brasileira, de modo geral, é aquela de que eu tenho que mandar, eu sou o dono, eu sou o coronel. Não admito que você fale contrário a isso. E essa cabeça veio caminhando ao longo da República. Vê bem, Collor foi eleito, levou. 2 anos depois caiu. Aí você tem Fernando Henrique. Aí você tem Fernando Henrique, tem Lula. Então você teve um período democrático em que essas pessoas que não ganharam as eleições ficaram aturdidas e fechadas. Elas queriam o poder de volta. Aí Lula ganha uma, ganha 2, vem a Dilma, ganha outra. Não pode, percebe? A cabeça deles está dizendo isso não pode. Só que eles não têm competência para ganhar eleições, a não ser através de golpes. E desemboca nessa raiva imensa que o outro pôde ganhar a eleição e eu não tenho competência para ganhar a eleição, a não ser que seja no grito, na arma, na briga, na violência, no diálogo. Eu não me garanto. Sim. Inclusive ontem, nessa segunda-feira, a gente acompanhou uma entrevista com o padre Adriano e ele falou justamente sobre isso, essa histeria que as pessoas ficaram realmente histéricas pós-eleições. Eu acho que vale a pena o pessoal aí pensar melhor no futuro do nosso país, para que a gente tenha um Brasil cada vez melhor e parar com essa guerra partidária, que a gente sabe que quem mais sofre justamente é o nosso país, né? Sim, porque não está levando a nada. Sim. Você vai ter que se reeducar, né? Reeducar a sua consciência e perceber que a regra do jogo democrático é esse. O tempo todo está todo mundo discutindo, a democracia é falha, tudo é falho. Aos poucos você vai consertando dados, mas nunca será ganhar no grito, ganhar na arma, bater o pezinho no chão porque eu tinha que ganhar, porque eu sou o melhor. Não existe o lance do melhor. Existem propostas que vão sendo apoiadas por instituições. Sim. E é por isso que a gente tem instituição no país, que é para organizar essa sociedade ao longo do processo que a República veio tomando. Isso aí, ideias que são principalmente apoiadas pelo povo, né?
Principalmente. Aí o que ele é soberano nessa circunstância. Antes dele votar, você tem o período da pesquisa, eleitoral, né, digamos assim. da conversa. Eu estou conversando com você, pega uma outra pessoa. Hoje mesmo eu conversei com um rapaz, excelente cantor e tal. Não, eu pensava assim, agora eu mudei de ideia, tal. A gente não é do mesmo time, não é do mesmo lado, mas eu te respeito. Você... Então a coisa vai por esse lado. Eu não posso respeitar quem, por exemplo, olha que coisa ridícula, acampar em frente ao tiro de guerra. Ó, você está numa calçada, mesmo que não seja tiro de guerra, você está numa calçada e está atrapalhando o caminho das pessoas que por ali passam. Só isso. Não estou nem falando sobre política. Está no meio do caminho. Que direito? Qual direito? Certo. E hoje a gente vive num país com direitos e deveres que devem ser cumpridos. E esse foi mais um assunto de hoje. Maestro, eu quero agradecer mais uma vez por essa aula de história. E estamos sempre abertos aí à disposição para sua fala. Eu que agradeço. Eu falei para você, na verdade, quem agradece sou eu de poder expressar e dizer mais alguma coisa aqui. Dou o meu adeus ao pessoal de Mococa. Isso aí, muito bom. A gente vai acompanhar agora a previsão do tempo com Rafael Souza.